No capítulo anterior, vimos como o antigo espaço do Colégio Piracicabano deu origem ao Centro Cultural Martha Watts, local de grande importância para a cidade de Piracicaba, que preserva a memória e história de toda uma geração. Hoje, boas lembranças são contadas por ex-alunos, que se recordam com carinho do tempo que estudavam no colégio. Eu fiz a minha vida escolar toda no colégio, desde o jardim da infância. Nós viemos para cá, para Piracicaba, em 1947 e já ingressei no jardim da infância e fiz tudo até o curso normal, né, que era o magistério da época, né? Que inclusive foi o meu pai que fundou a Escola Normal Livre Particular Miss Martha Watts, né? E que funcionava no prédio onde é o atual Centro Cultural. Então eu tive aulas ali, naquelas salas que foram agora transformadas em museu e salas para eventos e tudo mais, mas eu tive aulas. É verdade, eu vim para Piracicaba com 11 anos de idade para fazer o curso ginasial, chamado curso ginasial na época, hoje corresponde ao fundamental, né? Eu vim para Piracicaba porque a cidade onde eu morava não tinha curso desse nível. Então eu tinha de fazer uma opção, ou uma viagem diária para Marília, de Veracruz a Marília, que meus pais não concordavam com ela, ou então procurar uma outra cidade para estudar. Ele achava que era melhor ir para um colégio, um internato, porque o colégio era um colégio tradicional, um colégio da Igreja Metodista. Minha família, por lado da minha mãe, era metodista. Então tudo isso me levou a vir a Piracicaba. E realmente era um colégio excelente. Pode-se dizer que os professores que nós tínhamos eram praticamente os mesmos professores que, por exemplo, o Sul de Minúcia, que também sempre foi um bom colégio, tinha. E era difícil a gente, inclusive, conseguir passar no que se chamava de exame de admissão, né? O piracicabano sempre foi diferente pelos seus modernos métodos de ensino e logo o colégio virou preferência dos pais. O Colégio Piracicabano, quando dimensionou, atraía pessoas não porque mandava os seus filhos para serem corrigidos aqui, mas pela excelência do ensino. Então havia pessoas de todos os lugares do estado de São Paulo, até mesmo de outros estados, que mandavam para o Piracicabano porque lá é uma ótima escola. Então esse fato de ter um nível elevado de ensino aqui na escola, criava uma ligação de amor, principalmente pela a ligação surgida dos que vieram de fora. E é um local de realmente muita lembrança gostosa, a revitalização que foi feita foi muito perfeita, então bem aqueles espaços ali que eram os espaços que a gente tinha, aquela escada que sobe me traz uma lembrança muito grande do professor Godoy, que era o nosso diretor do curso normal, que ele descia aquela escada assim com uma elegância, e a gente estava brincando e rindo, e quando a gente viu o seu Godoy, o professor Godoy, todo mundo em silêncio, né? Todo mundo no respeito que havia para com os professores. Aquela parte ali de fora também, né? Um lugar onde haviam festas maravilhosas, e então que é realmente um lugar de uma recordação muito boa, de lembranças de uma época muito gostosa da vida da gente, né? Até relativamente fácil, porque para quem conhece, sobretudo aquela parte que faz fácil para a Rua da Boa Morte, ela praticamente não sofreu transformações e, como eu disse, ela foi restaurada. Então me impressionava as colunas que aquele prédio tinha, uma arquitetura muito bonita e muito diferente, a gente não conhecia nada igual, né? E era imponente, a gente acho que porque também era menorzinho, a gente via aquelas colunas enormes, né? E naquele espaço onde está hoje o Centro Cultural, que é a entrada pelo portão do Centro Cultural, você tinha a diretoria do Colégio Piracicabano, você tinha a secretaria e tinha a tesouraria. Naquele espaço mais ali, quando você entra já no prédio, aquilo era toda por uma área mais administrativa. Porque o restante era ocupado pelo internato feminino, onde ficavam as moças internas. E eu acho que uma coisa importante que o Colégio Piracicabano ele preservou foi o mesmo estilo aqui,
O estilo é interessante, tijolinhos à vista, os arcos, isso daí é uma marca bem importante, para mim é muito importante. Mas a estrutura eu acho que é a mesma. Eu sinto muita alegria quando posso pisar no meu colégio. Vim para cá em 1949, saí em 1954. Então são bastante 5 anos e meio com recordações. Moro aqui, então ocasionalmente nós podemos estar aqui, meu marido e eu, que também ele é aluno daqui. Então eu passei a minha vida toda, aquilo para mim é realmente a minha vida. Eu tenho assim uma afetividade muito grande por essa escola. E é realmente uma escola que merece todo o meu respeito. Todo o meu respeito, porque nós fomos criados dentro do colégio e era o dia todo. Então, mas eu era do internato feminino. Naquele tempo havia internato masculino e feminino. E nós morávamos aqui, variava às vezes sempre entre 90 e 100 alunas no internato, né? Era uma convivência muito gostosa. Eu vim da capital, vim de São Paulo, e me dei muito bem aqui no colégio. A gente estava aprendendo, gozando de todos os privilégios de ser filha, sem grandes compromissos, né? Então, realmente é uma lembrança muito boa. E a gente está sempre passando por ali pela frente, está sempre lembrando, né, do tempo bom. Como eu disse, a parte de cima daquele prédio era o reduto das internas, né? Que a gente sempre tinha algum interesse, né, em estar por ali. Mas as oportunidades que a gente tinha de encontro eram mais em algumas festinhas de clubes literários ou alguma atividade esportiva, né? Toda vez que a gente passa ali, a gente parece que tem vontade até de chorar. Em 2001, então, tivemos essa liberação do espaço e começamos a trabalhar um projeto. Criamos uma equipe de trabalho e realmente nós ousamos. Nós, enquanto equipe, projetamos o que poderia chamar de mais importante, mais moderno, mais ousado em termos de área na área de preservação do prédio, na área de dar utilidade àquele espaço, né? E o projeto foi aprovado pelo Conselho Diretor e a direção do IEP, então, tomou uma decisão. Agora, independente de buscar recursos fora, nós temos que construir esse centro. Não poderia postergar mais. Era o momento de alguém tomar aquela decisão. E eu tomei essa decisão e eu quero dizer que não me arrependo disso. Mas esse trabalho foi começado pela minha tia, Jair de Araújo Lopes. A tia Jair tinha essa coisa inerente nela. Ela sabia contar histórias, gravar a história, né? E levar a história. Então ela começou a colecionar as coisas. Ela também morou dentro do internato feminino do Colégio Piracicabano com a vovó, Dona Jovita. E então ela começou, ia mudar alguma coisa, vamos guardar uma peça assim, outra peça assim. E o que tem lá, muita coisa, foi ela que compilou. Quando passam em frente ao Centro Cultural, as pessoas que fizeram parte dessa história logo se emocionam por saber que parte deles também está lá dentro. É por isso que o espaço é muito mais que um local que abriga a história e cultura de Piracicaba, mas também é um espaço que abriga a história de pessoas. Isso é mesmo muito emocionante, né? Cada vez que a gente entra ali e que vai tendo oportunidade de ver tanta coisa, até a vontade que a gente tem de que as novas gerações vejam mesmo, né? Quando eu vou ao Centro Cultural, as minhas lembranças reportam muito a esse tempo, né? De menino no colégio. Eu tive muito pouco tempo no colégio, mas marcou muito minha vida. Os de fora
Se não tivessem encontrado aqui algo que desse esse aconchego de família, eles passariam aqui ansiados para ir embora, né? Mas havia algo que promovia essa sensação de família, que complementava o fato de estar longe de casa. Então foi prazeroso, muito gostoso conviver aqui. Todas essas lembranças são muito gostosas para a gente. O Colégio Piracicabano é e faz parte da minha vida. E o Centro Cultural, como eu disse, como era o prédio onde viviam as meninas, né, era um lugar assim que também a gente sempre tinha era um mistério aquilo, porque não se podia, também não tinha a liberdade que tem hoje, né, numa determinada ocasião, e era uma coisa que a gente fazia de vez em quando, era serenata para as moças, para as meninas, né. E, então tinha lá os que tocavam violão, os que cantavam. E ali, aquela parte, ali tinha um muro alto. Era um lugar que você não podia entrar. E tinha vamos dizer assim, um vigia lá, noturno, o seu João, se não me falha a memória, ele ficava sempre cuidando para a gente não... A gente fazia a serenata da rua, né, não podia. Mas uma noite, o cara sempre te fazia começo da noite, madrugada, a gente resolveu pular o muro para fazer ele lá de dentro. E aparece o seu João, ele já sabia, conhecia a turma, né? Ele dizendo que não podia, querendo que todo mundo saísse lá e o pessoal não saindo. Quando ele puxa uma arma e dá um tiro para cima, entendeu? Aquilo foi uma correria para voltar, para chegar, acertar o muro e voltar e pegar o rumo outra vez, não foi fácil. Foi um susto que ficou para o resto da vida, né?